Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Hoje eu gostaria de, como falei agora há pouco, né, sobre a cabeça ou o entendimento de 50 com corpo mais jovem seria muito bom, mas esta possibilidade é impossível. Não é que, então, não, é impossível. Se alguém oferecer isso, você diga, fuja para longe, porque é bomba, viu? É bomba, não tem essa possibilidade. Se você tem 50, seu corpo vai ter 50 também, tá? Se for diferente, aí não está normal, né? Não está normal. Mas o que a gente pode aprender? Analisar um pouco mais. Infelizmente, muitas pessoas começam a contar como verdade aquilo que é apenas uma suposição. E outros começam tem a tendência de contar como suposição aquilo que já é carimbado, é fato, é assinado embaixo e tudo mais. A gente precisa ter muito cuidado. E aí eu estou falando para você que já tem 25, 30 e tal, muito cuidado para não levar como verdade aquilo que é apenas uma suposição. Aqui no Brasil, agora, recente, né, está acontecendo aí através desta delação que está acontecendo lá, neste caso da Marielle Franco, no Rio de Janeiro, uma tristeza, né, porque um assassinato, seja de quem tenha sido, mas é uma tristeza porque é alguém que foi ceifada a vida. O grande problema que eu vejo em tudo isso é o locompletamento daqueles que estão ao redor e querem usufruir da desgraça dos outros para angariar fundos, seja financeiro, seja político, seja outras coisas mais. Inclusive a morte, infelizmente, né? Mais uma vez lembrando que é uma morte triste, trágica e que não deveria ter acontecido, mas infelizmente aconteceu. Você acha que a irmã de Marielle Franco teria condição de ser ministra se não fosse a morte da irmã? Trágica morte da irmã? Não teria. Ela hoje é ministra não por condição própria, nem por visualização política própria dela, porque ela não era ninguém. No entanto, por causa da grande divulgação e aproveitamento político que fizeram nefastamente, inclusive os pares dela, né? Os pares, porque começou, depois da morte de Marielle, começou aí já um comício em cima do túmulo dela. Uma coisa absurda, uma coisa diabólica, uma coisa nojenta, sabe? Essas pessoas que se reúnem para tirar proveito em tudo. A desgraça bem grande acontecendo e o pessoal querendo tirar, por exemplo, tem raiva de alguém, aí já começa a jogar pro outro. Não, porque foi fulano. Vocês sabem muito bem que a imprensa triturou, massacrou, desmiunçou, tentou triturar o ex-presidente Jair Bolsonaro por causa da morte de Marielle Franco. Todo mundo sabe disso. A própria Globo se utilizou infelizmente, eu não canso de dizer, dessa tragédia para tentar minar politicamente o ex-presidente, porque não gostava dele, né? Então, e é assim, infelizmente, que os bandidos fazem. Olha, agora, recentemente, não é coisa velha não, recentemente. Por isso mesmo, aqui no nosso programa, eu mando você observar. Fique esperto, meu amigo. Quando você for escolher aí o seu candidato a vereador, e é uma coisa boa que você escolha, vote em alguém, não deixe de votar. Eu sou contra o voto nulo ou branco. Sou a favor do voto. Não sou contra a política. Sou favorável à política porque, embora, infelizmente, tenha 90% de picareta dentro da política, ainda ela é necessária porque como é que vai ser? Tem que ser. Então, por isso mesmo, através deste programa, Direto no Assunto, que é um programa livre, que tem a possibilidade de dizer com muita tranquilidade, porque não recebe dinheiro político, nem de político, nem é filiado a partido político. Por isso eu tenho essa isonomia, pela graça infinita misericórdia de Deus.
Só por isso, porque se eu recebesse dinheiro, seja do Zé, do Mané, não estou dizendo que é ilegal, não estou dizendo que é ilegal, não, mas me tira a possibilidade de falar aquilo que você que está do outro lado precisa ouvir. Não é que seja ilegal, mas não é muito moral, é meio imoral, ou imoral completamente. Por quê? Porque ninguém vai falar daquele que está pagando, não é? E se alguém está te pagando e pisar na bola, como é que você vai fazer? Não dá certo, né? Então, só para você ter uma ideia, por isso eu mando você observar. Veja o histórico da pessoa, porque na semana da eleição você não tem a menor possibilidade de conhecer candidato nenhum. Nem a prefeito, nem a deputado, nem a vereador, nem a governador, nem a presidente, nem a senador, nem a nada. Você não tem condição, porque na semana da eleição é todo mundo santo com a auréola na cabeça. Não vou dizer todo mundo para não ser injusto, né? Porque o todo mundo engloba demais. O ninguém tira todo mundo, mas não dá certo. Então, praticamente todos os candidatos na semana da eleição são santinhos, uma maravilha. Pega menino cagado, né? Senta até em batente de porta de cozinha que tem aí afora, nos sítios por aí, com cocô de galinha, senta por cima e tal. Nem liga pra nada, toma soquinha de café e tal, come comida azeda, qualquer coisa que tiver pela frente, ele come e diz, tá uma maravilha, olha, tá bom. Mas olha, porque ninguém conhece na semana da eleição, ninguém. Por isso eu digo aqui no meu programa, observe com antecedência. Observe o que essa pessoa curte, o que ela compartilha, o que ela comenta, porque ali é ela. Eu estou dizendo isso e fazendo este preâmbulo só para você entender, viu? Só para você entender. Agora, recentemente, aquele cara que eu já disse que chamei de picareta, porque realmente é picareta, porque qualquer um que incentiva invasão de prédio que não é dele e que não é de todo mundo, incentiva, é um vigarista. É um vigarista, porque não se pode fazer lei pela força. Uma democracia, que eles enchem a boca e falam em democracia, eu já fico logo desconfiado. Quando eu vejo um monte de picareta falando de democracia, eu digo, rapaz, peraí. Quando eu vejo homem sério, vai lá que seja. Mas quando eu vejo um monte de ladrão, de caba sem futuro, de vigarista, que é tudo doido para pegar você e triturar, falando em coisa certa, em honradez, em democracia, eu já fico logo com a orelha em pé, meu amigo. Pode ter certeza. É por isso que esses dias, no meu comentário aqui, eu disse assim, rapaz, de onde tá vindo seus elogios? De onde tá vindo? Porque se ele tiver vindo de caba sem futuro, de gente que não presta pra nada, você tá lascado, viu? Porque eu não quero elogio de quem não presta, não. Pode ter certeza. Se os seus elogios estiver vindo de um fosso, de lama, de esgoto, pode ter certeza que não presta pra nada. Não presta. Tem alguma coisa errada pelo meio. Tem caatinga nesse negócio aí. Tem caroço nesse angu e tem espinha nesse peixe. Não. Cuidado. Então é o seguinte, recentemente. Quando eu digo aqui que o cara está preocupado apenas com o poder e se permanecer no poder, que não está preocupado com o pobre, praticamente nenhum está preocupado com o pobre, quando enche a boca de pobre, aí é a mesma coisa da democracia. Enche a boca de democracia de manhã, de tarde, de noite, é porque eles não estão preocupados com democracia. Quando também você vê esse monte de vigarista falando de pobre, falta pouco chorar. Tem uns até que metem o dedo no olho para chorar mesmo, tá? Chorar, nem que seja de lágrimas de crocodilo, mas tá aí chorando. Agora, recentemente, através do Twitter, que é o X, né, agora, o Boulos tentou lacrar, triturando e acusando o ex-presidente Bolsonaro de alguma coisa. Mas aí, quando ele colocou a postagem dele lá, olha, o bicho é tão picareta que ele não assume aquilo que ele fez. Tanto é que ele correu e apagou. Porque viu que estava dando um efeito reverso. Porque ele falou do crescimento das pessoas de baixa renda. 33% das pessoas de baixa renda que cresceram economicamente naquele ano lá, não sei se foi 2021 a 22, 19 a 22, uma coisa assim, no período que foi o governo Bolsonaro que estava na presidência. Pronto. Aí quando ele percebeu, ele disse, vixe, meu Deus, o que eu fiz aqui? Eu tô elogiando o homem independente, estava querendo lacrar, por isso mesmo, meu amigo, não está preocupado coisa nenhuma com o pobre saindo da pobreza, por quê? Uma demonstrativa de que o pobre saiu da pobreza, algumas pessoas saíram da pobreza extrema, né? Porque aumentou 33%, os outros que tinham mais dinheiro, porque tem mais dinheiro, cresceu mais ainda. Mas aí quando ele percebeu,
Ele correu e apagou. Isso é a prova de que não está preocupado com você que é pobre coisa nenhuma. Porque se ele tivesse preocupado com você, ele tinha dito realmente, mas na verdade eu disse isso e tal, mas realmente é uma coisa interessante, porque o pobre cresceu, aumentou a condição de renda dele. Não, pelo contrário, ele apagou. Por quê? Porque esse pessoal sobrevive da tua desgraça. Esse pessoal sobrevive da desgraça do outro. No dia que acaba pobre, acabou PT, acabou PSOL, acabou um monte de P por aí. Acabou, porque eles sobrevivem disso, da lacrolândia, eles sobrevivem de lacrar. No dia que o pobre deixar de ser pobre, tanto é que tem, fala de Lula aí, né, dizendo assim, que o pessoal, quando passa a ganhar acima de 2 salários mínimos, já não quer mais votar no PT. Não quer mais, porque é a lógica, amigo, eles sobrevivem da pobreza. Se alguém sobrevive da pobreza, você acha que ele vai lutar para tirar você da pobreza? Não, meu amigo, ele vai querer que você seja cada vez mais subserviente. Porque, como dizia Geraldine, e agora pra gente encerrar o comentário, tá rompendo? Deixa que vá, né? Tá dando certo, amigo? Mexer pra quê? Como diz aqui Paulo Mesquita, quem está bem não se muda. Muda nada, homem. Quando você vê um cabra com os cacos na cabeça, carregando silo, bacia, caçoar, cuia e essas coisas pra cima e pra baixo, com poque e rique, é porque não tá gostando do lugar e tem alguma coisa errada. No mínimo deu formiga na casa e alguma coisa aconteceu. O cara não muda se estiver dando certo. Então, você acha que o cara que tá falando em pobreza, quando ele se locompleta da desgraça, da pobreza dos outros, você acha que ele vai querer tirar alguém de uma pobreza dessa? Vai, nada, meu amigo. Primeiro que o cara já disse que é comunista, né? E a mostra tá aí. Os países mais desgraçadamente pobres são os comunistas. Certo? Os comunistas. Aí você diz, e a China? Não, você não conhece. Primeiro que você não conhece nada da China. E outra coisa, a China é um capitalismo de Estado. Lá a riqueza é do Estado. Você está pensando, tem riqueza também, mas um país com não sei quanto, com quase 2 bilhões de habitantes, deve ter um bocado de gente rico também. Agora, vai olhar a proporcionalidade de pobre lá na China para você ver. Primeiro que você não vai saber, porque lá tudo é fechado, viu? Lá eles só deixam você saber aquilo que que é interessante para eles, porque é assim o comunismo. Muito diferente da verdadeira democracia. Este é o nosso Direto no Assunto, e eu sou Paulo Mesquita. Pode acreditar. Direto no Assunto. A verdade que você precisa saber. A história que você precisa aprender.